Olá, tudo bem? Para essa questão ali, a gente tem um textinho introdutório que ele explica basicamente sobre a inércia, né? É importante a gente lembrar que a inércia é a vontade de um corpo permanecer como ele está, né? Se um corpo está em movimento com uma determinada velocidade, ele vai continuar com essa velocidade. Se ele está em repouso, ele vai continuar em repouso. Isso tudo até que uma força atue nele. Basicamente é isso, tá? Então a gente vai analisar caso a caso. A 1 fala assim: quando o ônibus é freado, os passageiros tendem a prosseguir com a velocidade que tinham em relação ao solo. Ou seja, eles deslocam para frente em relação ao ônibus. Verdade. Quando o ônibus está se movendo, ele tem uma velocidade v, que eu chamei de velocidade v. Como os passageiros estão aqui dentro, né, eles precisam se mover junto com o ônibus. Ou seja, todos eles possuem uma velocidade v também. Só que a gente tem que entender que esses passageiros, eles teoricamente não estão presos ao ônibus, eles não fazem parte do ônibus. Eles são corpos que vão interagir com a superfície do ônibus por uma força de atrito aqui, ou vão estar se segurando, né, naqueles coisinhas, mas eles não são parte do ônibus. Precisa haver uma outra força atuando sobre esse corpo para daí sim modificar, tá? Então as pessoas, tu considera que elas só estão apoiadas em cima desse chão. Mas quando o ônibus ele começa a receber, né, uma aceleração negativa, contrária ao movimento, que faz com que o ônibus comece a frear, porque é uma aceleração contrária à velocidade que faz ela diminuir, então esse ônibus ele vai diminuir a velocidade, ele vai começar a se propagar com uma velocidade menor do que ele tinha. Enquanto que as pessoas aqui, as pessoas não receberam a aceleração, elas estão livres dentro desse ônibus, não tem nada, nenhuma força atuando sobre elas ainda. Depois, claro, vai vir força de atrito e tudo mais. Mas aqui você considera que não tem força atuando sobre elas, que elas vão continuar a se mover pela inércia delas, ou seja, elas vão continuar a se mover com a velocidade v. Então, como o ônibus está diminuindo a velocidade do ônibus é menor do que a velocidade das pessoas, que continua igual a v. Como as pessoas, né, vão se propagar mais rápido do que o ônibus, então elas vão acabar indo para frente em relação ao ônibus. Elas possuem uma velocidade maior do que a do ônibus e por isso elas vão para frente. Essa está correta. A 2 fala assim: quando um carro parte, o passageiro tende a permanecer na situação de repouso em que se encontrava em relação ao solo. Por causa disso, ele se sente atirado para trás em relação ao carro. Outra verdade: esse carinha aqui está sentado aqui no banco, né? Tem um banco ali e ele está sentado. Quando esse carro ele começa a se mover, ele parte do repouso, né? Se ele estava ali parado e existe a palavra começa a se mover quando o carro parte, é porque ele está partindo do repouso e está acelerando para uma determinada velocidade. Essa aceleração vai atuar novamente sobre o carro, não sobre a pessoa. Então, o carro vai começar a se mover com uma velocidade v, enquanto que a pessoa, pela sua inércia, tende a continuar com 0 metros por segundo. Então, a velocidade do carro é maior do que a velocidade da pessoa, que tende a querer ficar em repouso, até que uma força atue sobre ela, né? Tipo a força de contato do banco aqui, seja lá o que for. Até que essa força atue, ela vai querer ficar em repouso, logo ela vai se sentir jogada para trás. Sabe quando você está num carro e o carro começa do nada a acelerar muito rápido, que você se sente empurrada para trás? É essa a sensação. Aqui, no terceiro caso, um carro numa curva tende a sair pela tangente mantendo a velocidade que possuía. Verdade, a aceleração centrípeta é a aceleração que ela é sempre perpendicular ao movimento, ou seja, forma sempre 90 graus em relação à velocidade. E por isso, né, como ela é uma força perpendicular à velocidade, quando a gente olha aqui força igual a massa vezes aceleração, né, força centrípeta e aceleração centrípeta. Quando a gente olha pelo trabalho, que fala força vezes distância vezes cosseno, entre a aceleração e a velocidade, como o cosseno de 90 é zero, o trabalho é nulo. Pelo teorema da energia cinética, a gente sabe que trabalho é igual à variação da energia cinética. Se o trabalho é nulo, então a variação da energia cinética é nula, o que indica que o módulo da velocidade é constante. A aceleração centrípeta não varia o módulo, mas atuando dessa fórmula, ela
varia direção e sentido. Então, por exemplo, a aceleração centrípeta é o que faz a velocidade estar sempre assim, sempre tangente à trajetória, tá? A velocidade é tangente a todos os pontos em que a gente considera. Se não existisse essa aceleração centrípeta, então o móvel simplesmente seguiria sua velocidade e sairia pela tangente, que é sair em linha reta, sim, pela curva, mantendo a sua velocidade inalterada. Então a 3 está certa. A 4 é a mais aleatória possível. Nunca vi uma afirmação dessas. Mas vamos pela lógica. Um cachorro molhado balança o corpo para se secar. Se é se secar, a água tem que sair do corpo dele, né? Supomos que ele está molhado para secar, essa água excedente tem que sair do corpo dele. Se ele quer sair, ele se chacoalha. Quando ele se chacoalha, ele fornece uma aceleração para a água. Então, essa água passa a descrever um movimento com velocidade constante, tá? A partir do momento em que ela para de receber essa aceleração, a gente considera que ela tende a manter o seu movimento por inércia. Quando ela mantém o movimento por inércia, ela sai do corpo, assim, vai indo para fora. Conforme ele se chacoalha, ele vai jogando essa água para fora, né? Porque ele fornece uma velocidade para essa água e a partir dessa velocidade a água mantém o seu movimento. Com a água mantendo o seu movimento, ela vai saindo do corpo e tirando essa água, né, o cachorro se seca. Então, verdade, pela inércia, essa água também sai do corpo do cachorro. É possível afirmar sim.